Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei, quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Feche os seus olhos, meu irmão e minha irmã. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, palavra bendita, palavra poderosa, palavra que faz diferença na nossa vida. Por isso, ó Deus, usa do Teu Espírito agora para falar a cada coração, a cada um que Te vê, que Te ouve, que Te serve, que Te adora, cada um que está neste momento com o objetivo de prestar um culto genuíno e verdadeiro ao Teu nome. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, tira da nossa vida tudo aquilo que não é do Teu agrado, para que somente o Teu Espírito possa falar, para que somente o Teu Espírito possa conduzir, iluminar e direcionar todas as partes desta
fala nesta noite, e que ao término dela se dobre todo o joelho daquele que está nos céus e na terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Fala conosco, em o nome de Jesus oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a abertura dos selos e os cavalos, os seus cavaleiros do Apocalipse. Primeiro, quero dizer a você que Jesus Cristo está voltando, quer você creia ou não. Jesus Cristo está voltando. E a pergunta sempre é a mesma: será que você está preparado? Será que você está pronto para esse encontro? Será que você está na presença de Deus, para que quando este tempo chegar, você possa estar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o meu e o seu trabalho não é vão no Senhor? O texto é riquíssimo, é maravilhoso, é belo. João estava preso na ilha de Pátimos. Por que ele estava preso? Está preso porque ele é um servo, porque ele é um seguidor, porque ele é um proclamador, porque ele é uma pessoa que ao longo de quase os seus 80 anos é alguém que proclama, é alguém que prega, é alguém que falava com propriedade daquilo que ele tinha visto, daquilo que ele tinha percebido mediante a sua relação com Cristo Jesus. Ele era um líder muito conhecido, ele era um líder, João, muito amado, principalmente pelas 7 igrejas da Ásia Menor, hoje ali na região da Turquia. E ele costumava a dizer sempre, e aqui nós percebemos no livro do Apocalipse, que ele sempre vai dizer isso: eu sou servo, eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para ser reverenciado, eu não estou aqui para ser adorado, mas eu estou aqui para servir. Quando ele escreve o livro do Apocalipse, quem reina é o imperador chamado Domiciano. Ele faz a sua escrita por volta dos anos de 81 até o ano de 96 depois de Cristo. Esta é uma época histórica, é uma época de muita perseguição para os cristãos, é um tempo difícil. João tem ali visões, João tem ali informações diretas de Deus para a sua vida, e que hoje nós temos nas mãos como o livro do Apocalipse. Entre elas, estamos diante aqui desses 4 cavalos, que farei a introdução sobre a nossa mensagem, com base nesses 4 cavalos e cavaleiros nesta noite, sobre as quais nós vamos perceber alguns detalhes. E tudo indica que não há uma preocupação, até porque ele não recebe a visão apocalíptica dentro de uma ordem cronológica. Ele não recebe a profecia dentro de uma ordem cronológica. Ele recebe a profecia conforme aquilo que Deus quer revelar, aquilo que Deus quer dizer e aquilo que Deus quer mostrar para que ele possa escrever. Então isso vai dificultar, tanto para este que vos fala, isso vai dificultar para todos os estudiosos da palavra de Deus e até mesmo para os curiosos, para aqueles que tomam o livro e que querem se apropriar dele, para fazer dele até um uso profético no sentido de adivinhação. É muito interessante, queridos irmãos, que não há uma interpretação lógica. Portanto, eu vou me ater à interpretação literal. Eu não vou defender aqui uma linha milenista, eu não vou defender aqui uma linha pré-milenista, eu não vou defender aqui uma linha pré-milenista tribulacionista, eu não vou me ater em nenhum desses aspectos. Eu vou me ater ao texto, ao contexto, aos fatos históricos do momento em que João está recebendo esta revelação para a sua vida. Por isso,
Volta comigo lá nos versículos 1 e 2. Jesus está voltando, prepare-se. Diz o texto: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Sobre o cavalo branco, na abertura do primeiro selo, ele disse que o cavaleiro empunha um arco, mas esse arco não tem a flecha. Tem o arco, mas não tem flecha. Ele também informa que ele recebeu uma coroa e informa que este cavaleiro cavalga num cavalo branco determinado a vencer. Mas o texto não diz que ele venceu, diz que ele saiu determinado para vencer. Há algumas correntes teológicas que falarei mais adiante sobre isso. Porém, aqui neste momento, eu quero me ater a uma unanimidade por parte dos teólogos, tanto dos teólogos da antiguidade, quanto que dos teólogos da contemporaneidade. Quero me ater a este fato. A interpretação mais adequada para estes estudiosos, de uma maneira simbólica, é que este cavalo branco, ele representa a chegada do anticristo. O anticristo, que tem como meta um governo global, que tem como meta tomar posse de tudo que há no mundo, e ele vai se apresentar como alguém que traz paz e segurança. Existe uma insegurança geral em todo o período da história, sempre vivemos períodos de guerras e períodos de insegurança. Porém, nos nossos dias atuais, nós temos convergências entre organizações diversas, grupos diversos, grupo europeu, grupo latino-americano, onde se criam, por meio das potências, lideranças nesses grupos. Mas tudo hoje está convergindo numa direção de termos um líder global, que comande o mundo inteiro e que traga paz e segurança para a população do mundo todo. E obviamente que este homem vai se apresentar como uma, entre aspas, uma reencarnação ou uma encarnação para solucionar problemas do mundo atual. E é importante que nós leiamos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 3, para entender um pouco sobre isso. Que diz assim a palavra de Deus: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, com dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então este cavalo branco, no contexto do texto, ele se apresenta aqui diretamente como o anticristo. Abra os olhos e cuidado com tudo aquilo que se diz hoje em nome de Cristo e contra Cristo. Tome muito cuidado, porque ao longo da história, sempre nós trabalhamos com estes problemas. Alguém já disse na história que Adolf Hitler era uma espécie de um anticristo, principalmente por ter ido contra o povo judeu. Porém, como eu disse, não vou me ater nessas questões neste momento. Fique atento para que o texto fala de um cavalo branco, símbolo de pureza, de um cavaleiro, de um arco sem flecha, e que sai determinado para vencer, mas não é vencedor. Ele se apresenta como um vitorioso,
mas não é um vitorioso. Olhando ainda para o texto, nós vamos perceber sobre o cavalo vermelho, na abertura do segundo selo. João disse que o cavalo, ou que o seu cavaleiro, recebeu uma grande espada para tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas se matassem umas às outras. Aqui existe uma indicação direta de uma grande guerra civil, de um momento de conflito entre todas as nações, entre todos os povos, como nunca fora percebido ao longo da história. Que nós tivemos guerras aqui e acolá, tivemos, mas nós não tivemos ainda uma guerra que envolva todo mundo. Mas há um momento, e vai ser muito bem entendido isso, um pouco mais adiante, do porquê que essa guerra vai surgir, uma guerra que envolverá todas as nações, não apenas algumas, mas todas as nações. Então olha que nós temos um grande líder, nós temos um momento de guerra, um momento de insegurança, e nós temos uma briga estabelecida entre governantes. Sobre o cavalo preto, na abertura do terceiro selo, ele disse que viu nas mãos do cavalo uma balança e que ele dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e depois alertou para que não danificasse nem o azeite, nem o vinho. Você sabe tanto quanto eu que a balança ela é usada para pesar. Pesado foste na balança, diz lá atrás os profetas. E você foi pesado na balança de tal maneira que não há mais possibilidade para a sua vida, diz as profecias anteriores do Antigo Testamento. Mas aqui nós estamos percebendo que fala de alimento e fala de dinheiro. O denário era uma moeda que correspondia ao salário de um dia. Os alimentos citados eram mais comuns na época. O trigo, o principal alimento do mundo do Antigo Testamento. Você sabe que lá desde Abraão, desde o período lá, as pessoas vão buscar o trigo, que ele era muito importante. Mas também fala que era para ser utilizado para a feitura do pão, simbolizando a chegada do pão que desce do céu, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso a humanidade tem fome de pão, fome da palavra, fome do verdadeiro Deus, do Deus Todo-Poderoso. Mas a cevada era o alimento mais barato e também era consumido pelos pobres. Se dava algo melhor para quem era mais abastecido e algo inferior para quem não tinha tantas posses, e qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência. Onde há uma mesa mais farta, mais abastecida, onde as questões de alimentação suprem as necessidades do corpo, e há uma mesa inferior, com mais dificuldades, limitada, restrita a apenas e tão somente alguns alimentos básicos. Em tempos normais, aqui nós estamos diante de um momento de recessão. Um denário comprava entre 12 a 16 quilos de alimento. Então aqui nós percebemos um momento difícil na história. E veja, irmãos, nós não estamos falando de um momento difícil na história para apenas uma nação. Coloca sempre isso na sua mente. Nós estamos falando de um problema que envolve o mundo todo. Não apenas uma nação, mas o mundo todo. A gente pode perceber aqui que essa indicação, ela é uma indicação de momentos econômicos difíceis. Quando vai faltar o que é básico, e quando falta o que é básico, aqui no Brasil principalmente, a gente fica meio que assustado, porque quando falta, o preço sobe. E interessante que quando tem com abastança, o preço sobe do mesmo jeito. Está sempre subindo. É um problema para nós brasileiros. Mas aqui no contexto geral, sabemos que vivemos num mundo globalizado. Sabemos então que é uma situação que não vai atingir só o Brasil. Mas esse é um momento que provavelmente e com certeza vai atingir a humanidade na sua totalidade.
A citação do azeite e do vinho indica o cardápio para os mais ricos. Alguns estudiosos acreditam que pode indicar um sofrimento maior para os pobres. Aliás, a cada dia mais, desde a época de Jesus, desde a época anterior a Jesus, o pobre, o necessitado, é sempre o mais prejudicado. É sempre aquele que vive num sofrimento maior. É sempre aquele que vai dizer igual àquela senhora que disse que também podia comer das migalhas que caem da mesa. Que situação horrível que poderá tomar conta da humanidade. E de uma forma resumida, o cavalo preto aqui apresentado, ele nos propõe uma grande situação de dificuldade para todos nós, um abalo mundial seguido de catástrofes. E agora então, chegamos no cavalo amarelo, ou na abertura aí do quarto selo. Sobre o cavalo amarelo, na abertura do quarto selo, João disse o seguinte, que ele tem poder para matar até 1/4, olha aí na sua Bíblia, até 1/4 da terra, de 4 formas. De 4 formas a terra vai ser afetada. Primeira delas, pela espada, guerras. Segundo, pela fome, recessão. Terceiro, pelas pragas, e já vamos falar um pouquinho sobre isso. Pragas incluindo pandemias, incluindo Covid-19, incluindo o momento que nós estamos atravessando. E por meio também de animais selvagens. Talvez os gafanhotos apareçam por aqui. E eu quero que você se atente para isso, meu irmão, minha irmã. Porque nessa noite, enquanto nós estamos tentando entender esse texto, é justamente o que nós estamos vivendo aqui. Estamos vivendo uma quarentena. Estamos vivendo um momento de isolamento. Estamos vivendo um momento onde não há possibilidade de contato físico. Estamos vivendo um momento que não é brincadeira. Estamos próximos no país de 70 mil mortes. Não é brincadeira o que nós estamos vivendo no Brasil, mas o problema não é o Brasil. O Covid, ele é mundial. Nações ricas e pobres, pessoas abastecidas ou não. Se você ligar os meios de comunicação, você vai ver que o problema é geral e ainda com a possibilidade de uma segunda onda. E não é uma segunda onda brasileira, mas é uma segunda onda que pode afetar a humanidade toda. Nesse exato momento, 5 de julho de 2020, nós estamos vivendo esse momento onde nós estamos questionando, ou não, se já estamos vivendo o cumprimento dessa profecia bíblica. Por isso, pense um pouquinho comigo aí. Vamos analisar alguns detalhes neste momento. Eu quero lembrar para você que hoje, em todo momento de culto, eu só estou introduzindo, por isso você não pode perder o domingo que vem, que aí eu vou dar sequência nisso. Você não pode perder as cenas dos próximos capítulos. Seria mais ou menos isso para você. Estou fazendo aqui o merchan da Igreja Batista em Cidade Seródio. Por eu ser pastor dela, considero a melhor igreja do mundo. Então você não pode perder as cenas dos próximos sermões e mensagens proclamadas aqui. Primeiro, a cor do cavalo. De acordo aí com as traduções, cinza, cinza pálido, cor pálida. Por que aparece cinza pálido e amarelo? Amarelo, gente, é muito interessante esse negócio de cor amarela. Cor amarela, ou amarelo, a gente fala, nossa, alguém está doente, está meio verde. A gente fala, quando a pessoa está doente, a gente fala, está meio amarela. Quando você tem um problema, a cor muda, você é vermelhinho, de repente você começa a ver que a coisa está sumindo. Esse cavalo aqui, ele significa morte.
significa enfermidade, e significa que quando você olha lá num momento de solenidade fúnebre, quando você chega diante de um velório, quando você vai olhar um corpo lá, aquele corpo está pálido. O cavalo significa morte, e a morte ela é causada por alguns motivos específicos ditos pelo profeta, pelo apóstolo João, desculpem, aqui no livro do Apocalipse. Vamos relembrar: guerras, fomes, pragas por meio de animais selvagens, uma situação que vai atingir 1/4 da terra, sabendo que as guerras sempre aconteceram, como mencionamos, em todos os períodos da história, que a fome também tem se espalhado pelo mundo por diversos motivos, e que elas sempre existiram, e que também enfrentamos pragas, epidemias e pandemias, em diversos momentos, todas elas provocando morte. Aqui no Brasil, o Aedes aegypti, por exemplo, hoje não se fala dele, mas ele está aí. A gripe da influenza está aí. O retorno de algumas enfermidades que haviam sido erradicadas, estão aparecendo novamente. Mas isso não é só no nosso país, mas o texto fala que o último tipo de morte é uma morte por meio de animais selvagens. Aqui encontramos várias ideias, irmãos e irmãs, sobre o que pode significar esse tipo de morte. Lembrando que animais selvagens quer dizer também animais silvestres, aqueles que não são domesticados e que vivem no seu habitat natural, que não convivem com o ser humano e que estão presentes nas florestas, nos oceanos, nos desertos. Existem animais selvagens de todos os tipos: mamíferos, répteis, peixes, anfíbios, aves e insetos. Se pensarmos nos mamíferos selvagens, por exemplo, leões e onças, que possuem instinto de caça, podemos concluir que, devido ao desequilíbrio ecológico que o mundo atravessa, que o Brasil passa por desmatamentos, é possível que, para saciar a fome e buscar o sustento, esses animais saiam dos seus ambientes e possam invadir e buscar diretamente a solução na morte do próprio homem, invadindo e criando vítimas na pessoa de cada ser humano. Mas também podemos pensar em outros aspectos desses animais selvagens, que podem ser transmitidos carregando em si vírus perigosos, que poderão provocar no próprio ser humano a morte. E você sabe muito bem que os laboratórios de pesquisas no mundo inteiro fazem uso de animais, e muitas vezes esses animais saem, muitas vezes esses animais fogem, e eles podem se relacionar com outros animais e trazerem, infectarem e trazerem problemas diversos para a humanidade. Uma outra ideia para considerar são as pragas dos tempos bíblicos, e especificamente os gafanhotos. Lá atrás, lá no livro de Malaquias, lá atrás, em muitas outras ocasiões, a figura do gafanhoto, que traz problema para a agricultura e para os agricultores, e que trazia consigo alguns títulos na sua vida: gafanhoto devorador, gafanhoto migrador, e por aí afora, que você, que é um estudioso, sabe muito bem. Mas, queridos irmãos, o que me chamou a atenção é que a África Oriental foi invadida por gafanhotos. Agora, no dia 27 de fevereiro de 2020, notícia da National Geographic que divulga essa informação. O que me chamou a atenção é que a própria China,
alertava para uma invasão de gafanhotos. Também no dia 2 de março de 2020, pelo portal R7, nós encontramos esta informação. Os gafanhotos estão acabando com a comida do Quênia. Revista Exame, publicada pelo The New York Times, no dia 3 de março de 2020. Produtores da região de fronteira como o Paraguai estão preocupados com os gafanhotos, como a própria Argentina, mas especificamente no Paraguai, o G1 da Globo, lá no Mato Grosso do Sul, 3 de março, informa dessa problemática que pode chegar até nós. Perceba que a morte vinda por meio de pragas e por meio de animais selvagens tem várias versões. Para compreender, irmãos, as profecias do nosso tempo, então nós precisamos acompanhar diariamente o que o mundo informa, e de maneira lícita, de maneira honesta, mas olharmos diretamente aqui, para esta palavra. E eu louvo a Deus pela Igreja Batista em Cidade Seródio, que escolheu o ano de 2020 para o ano do conhecimento e do aprendizado por meio da palavra de Deus. Eu louvo a Deus por sua vida, que agora nesse tempo de pandemia, de reclusão, você pode estar dentro da sua casa se alimentando da palavra de Deus. É muito importante para nós isso. E para que possamos compreender então as profecias do nosso tempo, nós precisamos levar em conta que cada profecia pode ser uma sequência de acontecimentos ao longo do tempo, até atingir o seu ápice, até atingir o seu apogeu, até mesmo cumprir os objetivos estabelecidos e definidos pela palavra de Deus. Nesse caso, até atingir 1/4 da morte no planeta Terra. Isso inclui natureza, pessoas e animais. Quando eu vejo essa introdução de João, eu fico me perguntando: Senhor, o que é melhor para mim? Permanecer ou subir? O que seria melhor para a sua vida, meu irmão? Permanecer ou se encontrar com Cristo? Esperar, desejar, como falamos no domingo, que Ele volte e volte o mais breve possível para levar eu e você como igreja dele. Aonde está a sua preocupação? Aonde está o seu coração? E aonde está o seu serviço nesse tempo que se chama hoje, diante de tudo que nós estamos vendo? Com que você está preocupado? Aonde está o seu coração? Aonde você está colocando a sua esperança, a sua expectativa daquilo que Deus está fazendo, porque nada sai do controle de Deus. Um outro aspecto que eu quero considerar nos nossos dias é que ao longo dos séculos e até o fim dos séculos, eu e você precisamos prestar atenção muito ao que nós estamos vendo. São sinais, são evidências de que eu e você precisamos refletir sobre a palavra de Deus. É um tempo onde nós precisamos lembrar da fala que foi dita lá no Antigo Testamento a um rei: põe a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem. Igreja Batista em Cidade Seródio, Igreja Batista em casa, Igreja Batista no lar. É tempo de colocarmos a nossa vida em ordem. É tempo de não flertarmos com coisas insignificantes. É tempo de não nos amedrontarmos diante daquilo que está diante de nós, porque ao lermos, ao refletirmos e ao compreender a palavra de Deus, nós sabemos e percebemos que o Senhor Jesus está voltando. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero que você busque a sabedoria que vem do alto. Eu quero que você busque a sabedoria que vem de Deus.
Eu quero que você busque a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Porque se assim não for, nós vamos estar envolvidos com as coisas deste mundo. Nós vamos estar preocupados com as coisas deste mundo. Nós vamos estar deixando que o mundo se amolde sobre as nossas vidas. E nós vamos nos esquecer do porquê fomos salvos, para que fomos salvos, da importância da igreja, porque lá no Evangelho de Mateus, nós temos um papel prioritário e fundamental nisso tudo. Jesus ainda não voltou e muitas coisas ainda não aconteceram por causa de você, meu irmão, e por minha causa. A palavra de Deus diz que os dias não são piores, não são ainda maiores, por causa do povo de Deus que está sobre a face da terra, mas o povo de Deus precisa entender que Ele está aqui para fazer diferença, Ele está aqui para mudar o curso espiritual, para resgatar vidas, para tirar vidas do lamaçal do pecado. O povo de Deus, o Espírito Santo que está em nós, Deus nos concedeu para que por meio dele o mundo seja convencido do pecado, da justiça, antes que chegue o juízo. Cabe a nós, igreja do Senhor Jesus, que muitas vezes estamos preocupados com coisas que não deveríamos nos preocupar. Finalizo a minha introdução nesta noite sobre a sabedoria. Tiago 3, versículo 17. Finalizo a você dizendo: a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. A sabedoria que vem do alto é pacífica. A sabedoria que vem do alto é amável. A sabedoria que vem do alto é compreensiva. A sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia. A sabedoria que vem do alto dá bons frutos. A sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. A sabedoria que vem do alto é sincera. Por isso, meu irmão, minha irmã, busque a sabedoria na palavra de Deus. Busque a sabedoria que vem de Deus para a sua vida. Porque vai chegar um tempo que o diploma da universidade, a pós-graduação, o MBA e tantas outras coisas que você possa oferecer como currículo para questões humanas, não vão resolver os problemas da alma, do espírito e da vida eterna, que só pode vir por meio da sabedoria que vem do alto, produzida pelo Santo Espírito de Deus. A fala nesta noite não tem como propósito amedrontá-lo. A fala desta noite tem como propósito perguntar para você: você está preparado? Você está preparado para este tempo, para este momento? Você está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus? Você está preparado para enfrentar todas as coisas com ou sem pandemia, na presença do Deus Todo-Poderoso? Abra o teu coração e que essa noite seja uma noite diferenciada na sua vida, na sua história e na sua casa, em o nome de Jesus, e que você possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, eu estou preparado. A palavra de Deus diz no livro do Apocalipse, capítulo de número 22, e eu quero encerrar esta introdução com esta parte do texto bíblico que diz: eis que venho em breve. Apocalipse 22, versos 7 em diante. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tenho-as ouvido e visto. Caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo
para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente à igreja. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Verso 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que esta palavra, o Espírito de Deus, trabalhe a sua vida, as nossas vidas, e faça diferença em cada casa, em cada lar, neste exato momento.